Boa noite, igreja, novamente. Boa noite às nossas visitas, aos nossos amigos internautas. Tá? A música da Bia começou, tinha uma palavra que me chamou a atenção: poder. O meu tema da minha pregação hoje é buscando o poder do Espírito Santo. Tá? E a gente vai estar sempre buscando esse poder do Espírito Santo, porque o que nos trouxe para cá hoje? O Espírito Santo. Porque eu, geralmente em casa, eu comento com a minha mãe em casa, que às quinta-feira eu já acordo na minha oração de manhã, o Espírito Santo já fala que eu tenho que vir na igreja, entendeu? Então, geralmente o Espírito Santo que está tocando, tá? Então, a gente vai ver que o Espírito Santo, ou melhor, a Trindade, ela sempre existiu, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. Então, a gente vai ver, através das orações, como os homens de orações, durante o tempo, a passagem do tempo, como que foi a oração, tá? O primeiro homem a orar, tá? A oração, no caso, era, como a Cláudia diz, a oração é a respiração da alma, né? O fôlego da alma, a Rosinha falava, tá? Então, a gente tem que estar sempre orando. Então, como chegou a nós essa oração? Essa oração chegou a nós antes do pecado. Adão e Eva, Deus falava com Adão e Eva face a face, tá? Então, eles conversavam com Deus face a face. E como que a gente vai ver em que passagem da Bíblia a gente vai ver essa conversa com Deus, essa oração na Bíblia? Tá? Gênesis 23, 24 e 25. Isso. Gênesis 2, 23, 24 e 25. Então diz: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, como foi essa conversa, essa oração? Deus, no verso 23, Adão estava agradecendo a Deus. Eu vejo como Adão estava agradecendo a Deus por ter lhe concedido uma companheira, tá? E no verso 24 e 25, eu vi como uma união, que Deus tinha acontecido uma união entre Adão e Eva. Deus tinha concedido uma união entre Adão e Eva, tá? Então, esse foi o primeiro homem a falar com Deus, mas ele falava face a face, tá? Mas agora, nós vamos ver, depois do pecado, o que começou a ocorrer depois do pecado. Então, tá. O Adão e Eva pecaram, né? Então, o que aconteceu? O jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, eles não podiam viver mais no jardim do Éden, tá? Mas o jardim do Éden, ele continuou, sabe? Eles tiveram que sair do jardim do Éden, mas o jardim do Éden continuou ali. E era possível se contemplar, sabe? Ir nesse lugar e contemplar o jardim do Éden, tá? Então, mesmo depois de ter saído, não poder ir nesse lugar que ficou no jardim do Éden lá, ficavam 2 anjos querubins na entrada, porque as pessoas não podiam entrar. Mas Adão e Eva ainda continuavam, Adão e seus filhos ainda continuavam a ir, sabe, deixar os seus lugares onde eles estavam e ir para frente do jardim do Éden, contemplar o que Deus tinha feito. E aí era uma forma dele reverenciar, de Adão estar reverenciando a Deus, tá? Só que ele não podia entrar porque tinha o fruto do pecado lá dentro, ele não podia entrar mais naquele lugar.
Mas ele ia ali em frente para contemplar, para pedir perdão para Deus pelo pecado, tá? E assim, consequentemente, ele estava, como ele levava seus filhos, ele estava levando seus filhos e mostrando a palavra de Deus para os seus filhos, tá? Então, como Adão foi o primeiro homem a orar, depois do pecado, o pessoal já conhece a história, que depois do pecado teve que matar-se um animalzinho lá para fazer as vestes deles. Eu acredito que a partir daí já começou o sacrifício de animais. Então, para mim que sabe, se eu gosto de animais, então eu pensava antes, mas como pode? O que tem um animalzinho a ver com tudo isso, né? Mas essa morte desse animalzinho já era um anúncio que teria uma pessoa, o Criador, uma pessoa que viria nos resgatar desse pecado, tá? Então era um anúncio já que viria um Salvador. Ele viria nos resgatar desse pecado. E como Adão e Eva levavam os seus filhos também lá, Caim matou Abel, mas Adão teve mais filhos. Adão e Eva tiveram mais filhos. O filho Sete. Sete teve um filho, Enos. Enos foi o primeiro homem a invocar. Enos era neto de Adão, no caso, né? Enos foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor. O que seria invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor seria o que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Invocar, falar em público o nome do Senhor. E, consequentemente, ele estaria levando o nome do Senhor para chegar como chegou até nós. Tá? Então, Enos foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor. E a partir daí, no Velho Testamento, a gente vê que Enos foi o primeiro, Adão foi o primeiro homem a falar com Deus face a face, Enos invocou o nome de Deus e levou o nome para frente, e, consequentemente, a gente vê no conhecer do Velho Testamento que muitos homens no Velho Testamento foram conhecidos por homens de oração, como Enoque, Moisés, Isaac, Abraão, José do Egito, tá? Inclusive, eu estava lendo, Êxodo não, estava lendo Deuteronômio essa manhã, e estava falando que, no estudo, não sei se alguém leu a escola, não, a lição da escola sabatina, onde falava que Moisés subiu ao monte 40 horas, se não me engano, 40 horas antes de receber a tábua. Antes de receber a tábua dos 10 mandamentos. Onde eu quero chegar, pessoal? Que Adão subiu e ficou lá em oração 40 horas, tá? Quando ele desceu com essas tábuas, tá? Por isso que a gente tem que orar e vigiar, tá? Porque quando ele desceu com essas tábuas, o povo estava corrompido, onde o povo estava corrompido. Então Deus, sabe, ele não se agradou, sabe? Tanto que chegou a quebrar a tábua, tá? Então esses foram grandes homens de oração. Daí mais o Isaac, que orou 20 anos para Rebeca ter sua filha. Então foram grandes homens de orações, e a gente vê como Deus manifestou a glória na vida desses homens. E agora vamos para o Novo Testamento, tá? Então, como esse pré-anúncio desse Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, aconteceu que veio um anjo avisar para Maria, dar notícia para Maria que ela ia ser mãe, tá? Do Salvador. Ela gostou da ideia, tudo, sabe? Mas só que, vocês imaginam, naquela época, ela namorava José na época, imagina todo o preconceito que tinha naquela época por essa questão. Ele teve que enfrentar, ele teve fé, isso foi fé em José, ele deu o maior apoio,
sabe, para Maria, e ela anunciou o nascimento do Redentor. O que aconteceu? Jesus nasceu, viveu e morreu. Tá? Jesus foi 100% homem e 100% divindade, 100% humano. Tá? E Jesus foi um homem de oração também. Jesus foi um homem de muita oração. Uma das principais orações de Jesus foi a oração no Getsêmani, antes da sua morte, tá? Onde ele subiu orar com Pedro, Tiago e João, e ele se retirou um pouco desses 3 discípulos aí, e foi orar. E nessa oração ele estava tão aflito, tão agoniado, que na oração, no suor, o suor se transformou em sangue. Tá? Foi uma oração de muito poder nesse dia, ele estava muito agoniado. Então o suor se transformou em sangue. Eu estava vendo na internet, essa questão do suor transformar em sangue na ciência é comprovado. Tem um nome próprio, eu tenho nome próprio, sabe, se quem quiser entrar para ver, pode acontecer mesmo. Quando a pessoa está com o psicológico muito alterado, isso pode acontecer mesmo. Tá? Então, Jesus foi um homem de muita oração, ele estava muito agoniado, sabia tudo que ia acontecer, e daí Jesus fez a oração tudo, e aconteceu tudo que aconteceu com Jesus. Ele foi à morte, ressuscitou, e Jesus foi à morte, ressuscitou, mas Jesus foi à morte, ressuscitou e acabou? Não. Jesus falou antes que ele mandaria um consolador, tá? Mas esse consolador teria que ter uma preparação para esse consolador vir, tá? Para Deus mandar esse consolador. Então Jesus voltou mais 40 dias, Jesus voltou para conversar com os discípulos e prepará-los para esse derramamento do Espírito Santo. Tá? E qual foi essa preparação? O que ele pedia para os discípulos fazer? Pedir para que eles orassem. Pedir para que eles arrepender. Pedir para confessar, principalmente a falta de fé. Porque eu falei, porque não é só nos dias atuais, que a nossa fé é muito oscilante, né, pessoal? Então, de repente, a gente fala assim, tal coisa, queria que tal coisa acontecesse, tal coisa acontecer, mas a gente não tem aquela fé firme. Antes a fé também era oscilante. Então, Jesus pedia para eles nessa volta, para que eles confessassem, pelo menos, a falta de fé. Tá? O que mais? Humilhar de coração. Pediu para que eles humilhassem de coração e se renderam ao Espírito Santo. Então, essa foi a preparação que Jesus veio e fez para que os discípulos saíssem para o mundo e pregassem o Evangelho. Tá? Então, eles tiveram que passar por todo esse processo aí, e aconteceu. Depois de 10 dias, aconteceu que ele já tinha concluído todo esse processo. Houve o derramamento do Espírito Santo. Houve esse derramamento do Espírito Santo, que esse derramamento do Espírito Santo venha de encontro com o tema da minha oração hoje, pessoal, que tem para as nossas igrejas, para os nossos dias de hoje, tá? Que agora nós estamos às vésperas do Carnaval, tá? Muita farra por aí, então vamos orar e pedir para que esse Espírito Santo se derrame muito por esse mundo aí, tá? Então, e no derramamento desse Espírito Santo, aí, quando foi derramado o Espírito Santo, que é o chamado Pentecoste, nesse dia, tinha muitas pessoas de várias línguas, vários lugares, várias nações, tá? Então, os discípulos, eles não fizeram curso. Hoje o pessoal faz curso para ir para um país de fora. Não, eles não fizeram curso, nada. E Deus falou, sabe,
conforme para que todos entendessem a língua de cada um, tá? Sobre o Espírito Santo. E nesse dia do derramamento do Espírito Santo, houve uma base de umas 3.000 conversões, tá? E esse poder do Espírito... Agora eu pergunto, igreja, esse poder, esse derramamento desse Espírito Santo foi feito só para esse povo, né, nessa época? Então vamos ver lá em Atos 2, 39. Todo mundo achou? Então fala assim, Atos 2, 39. Então o que eu perguntei, esse derramamento do Espírito Santo só foi para os discípulos? Não, pessoal. Então Atos 2, 39 fala assim, porque a promessa vos diz, respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então aqui está falando que não foi só para os discípulos. Então ele deixou a missão da gente ir ao mundo e pregar o Evangelho. E a gente tem que buscar esse Espírito Santo todo dia para que a gente consiga pregar esse Evangelho, tá? E para esse Espírito Santo foi derramado, no caso, o Espírito Santo foi derramado, tinha duas razões para o derramamento desse Espírito Santo. Uma das razões do derramamento desse Espírito Santo foi que, para anunciar que o sacrifício de Jesus na cruz tinha aceito por Deus, tá? Então Jesus estava sentado à destra. Aí tem essa parte eu não anotei o que eu tinha que anotar. Jesus está sentado à destra de Deus Pai, tá? Então uma das primeiras razões foi que o sacrifício tinha aceito pelo Pai, tá? E a segunda razão pelo derramamento do Espírito Santo foi que os discípulos, eles confirmaram, sabe, o que Jesus veio a preparação deles, tá? Então, essas foram as duas razões, tá? E para a gente ser chamado para esse Espírito Santo hoje, o que temos que fazer, pessoal? É complicado, sabe? Eu vou falar meio assim, sabe? Mas, de repente, não é tão complicado assim, mas vou falar assim, o que eu passei aqui, mas não vamos ficar imaginando, porque eu me lembro, lembro dos detalhes, assim, porque às vezes você falar, sabe, simplesmente, ai, como está lindo o dia hoje, como, sabe, o dia está maravilhoso para uma pessoa, você já está falando de Deus, você não está falando não está fazendo todo esse processo que eu vou falar agora, tá? E você está falando de Deus, você está anunciando um Deus, você já está propagando o nome de Deus, tá? Então, para esse chamamento, precisamos ter uma intercessão fervorosa. Essa intercessão fervorosa seria no caso de a igreja estar unida, sabe? Orando sempre, sabe? Os seus membros, tá? Unido em palavras, tá? Dando apoio sempre. A intercessão fervorosa seria isso, sabe? A gente está dando apoio às pessoas. Uma fé mais profunda. Essa fé mais profunda, a gente sabe, como eu me lembro do Cláudio, essa fé mais profunda, como eu lembro dele comentar do avião lá. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê quanto maravilhoso Ele é. Então, sabe, quanto mais a gente se aproximar dele, sabe, a gente vai ver a resposta. A gente vai ver a resposta imediata, tá? Nas nossas orações, e a nossa fé vai aumentar cada vez mais. Arrependimento sincero. Esse arrependimento sincero, é mudança no coração, tá? Tem que ser de coração esse arrependimento sincero. Não adianta você falar assim,
eu me arrependi de tal coisa, mas você não mudar os seus costumes, sabe? A gente tem que ser uma mudança no coração, de vir de dentro para fora, essa mudança, esse arrependimento sincero. Uma confissão genuína, pois só assim desobstruiremos as veias do coração, tá? Porque quando a gente está em pecado, os nossos corações, às vezes, nossos corações estão obstruídas, tá? A gente está, praticamente, com o pecado, a gente está praticamente secando, tá? E com o arrependimento, com essa confissão genuína, a gente vai conseguir se libertar disso e ter um coração mais sincero. Unidos no amor. Esse unidos no amor é para que não haja ciúmes, invejas, tá? Ciúmes, invejas, luta pela supremacia, que a gente vê muito hoje, sabe, principalmente no nosso emprego, a gente vê muito essa luta, pessoas matando sabe, no noticiário de jornal, pessoas matando uma pessoa para conseguir o emprego da outra, sabe? Então, essa unidos no amor seria isso, sabe? Para que a gente tenha menos, para que não tenha mais essa luta de supremacia, esse ciúme, essa inveja dos outros, tá? Examinar a nossa consciência também, tá? Examinar a nossa consciência de que forma? Vigiando a nossa consciência, porque às vezes a gente peca até em pensamento, tá? Humildade e sacrifício. Essa humildade e sacrifício, eu me lembro de uma parte que quando eu preparei esse sermão, eu me lembro de uma parte que eu acho que até já vou começar a concluir por aí, sabe? Essa humildade e sacrifício, eu me lembro de uma parte que falava que Jesus, ele era santo, ele era divino, ele se tornou homem, ele veio como homem, tá? De homem, ele se transformou em servo, de servo, ele se transformou em servo obediente, e de servo obediente, ele foi à cruz para nos dar a salvação. Isso sim é humildade, pessoal. Vamos ver se a gente consegue levar essa humildade, sabe, para os nossos dias de hoje. Alegria e gratidão, gratidão por tudo. Alegria por tudo também, alegria e gratidão por tudo na nossa vida. E o testemunho fervoroso, que eu estava conversando com meu pai ontem. Meu pai falou assim, hoje não deu para ele vir. Ele falou assim, amanhã eu vou na igreja porque eu quero dar meu testemunho. Eu falei, pai, o senhor tem que dar o testemunho, porque quando a gente leva... Hoje eu vi um pessoal novo levantar, acho que legal, acho assim, muito jóia o pessoal levantar e dar testemunho, porque o testemunho, gente, às vezes pelo testemunho a gente sabe consegue levar muitas pessoas a Cristo, sabe? Como eu falei, pai, mesmo sentado, se o senhor não tem coragem de levantar, mesmo sentado, pega o microfone e fala, agradeça a Deus, sabe? Dá o seu testemunho, porque pelo seu testemunho a gente pode levar muitas pessoas a Cristo, tá? E essa é a minha mensagem de hoje, tá? Porque falando sobre a oração de todos esses tempos, então toda essa decorrência de oração, tá? Que chegou até nós hoje, o que eu tenho para falar de oração, sabe? Eu tiro por mim, sabe? A oração, sabe? É como nós falamos no início, é o fôlego da alma, sabe? Sem oração a gente não é nada. Então, vamos orar, sabe? Orar sempre, sabe? E agradecer a Deus sempre, porque Deus faz maravilhas. Deus tem maravilhas para fazer para nós, por esse povo. E quem sabe, como diz a nossa amiga Cláudia, a gente consegue que Cristo volte o mais rápido possível, para que a gente consiga viver esse tão esperado sonho. Tá? Hebreus. Agora, vamos só concluir com Hebreus 3, 7 e 8. Tudo bem? Então, só concluindo, Hebreus 3, 7 e 8, para concluir a nossa... Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então,
Se a gente ouvir aquela vozinha batendo, vamos orar, vamos ajoelhar, vamos orar, pessoal, tá? Então é isso que a palavra quer dizer para nós hoje. Vamos orar, vamos cair em oração, nos apegar ao Espírito Santo, ao poder da Trindade, que a Trindade é tudo que a gente tem nos últimos tempos, tá? Essa foi a palavra de hoje, pessoal.